Que a graça de Deus seja conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. A oração do cristão de hoje. Atos capítulo 4, versículo 29, nós lemos desse texto o seguinte: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A situação é de perseguição aqui, né? Um grupo de adolescentes de uma igreja lá no Rio de Janeiro viveu uma experiência interessante. Um congresso estava programado e a data estava se aproximando, e com isso os ensaios visando o referido congresso se intensificavam. A igreja recebera reclamações de várias pessoas próximas à sede da igreja, mas não deram importância. No sábado anterior ao início do congresso, a vizinhança conseguiu que lá chegasse o fiscal da Secretaria do Meio Ambiente. A igreja foi notificada para que resolvesse o problema criado. Alguém ligado à igreja dá o seguinte testemunho, dizendo: durante o processo, eu ouvi de várias pessoas que a prefeitura estava perseguindo os cristãos. Mas não foi o que aconteceu. No caso, a lei que organiza o convívio social é para ser observada pelo povo em geral, pela igreja e pelos membros da igreja na individualidade. Foi esse o testemunho de um dos que participaram disso aí. Lá nos tempos da igreja primitiva, no texto de Atos 4:29, que nós acabamos de ler, nossos irmãos lá da igreja de Jerusalém estavam sendo ameaçados, sofrendo ameaças de morte, e mesmo assim pediram a Deus proteção. Gostaria de levar o nosso pensamento para o que diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4. Onde ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus, no trono de Deus. Pense bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, assim para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de desanimar, a derramar o próprio sangue. O autor da carta aos Hebreus, precisamos atentar para isso. Precisamos nos livrar do que nos atrapalha nessa caminhada que nós temos nesse mundo. Na experiência da igreja primitiva, nós vemos que muitas foram as lutas, as dificuldades, que, apesar de todos os problemas, o final foi positivo, porque o livro de Atos dos Apóstolos termina com uma coisa interessante. Termina mostrando que Paulo é levado preso a Roma, portanto, de certa forma interrompendo suas viagens, mas assim mesmo termina em alta. Embora esse relato da viagem de Paulo a Roma na sua condição de prisioneiro, o texto termina dizendo que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. Então, para ser pregado o Evangelho, prisões não são suficientes para impedi-lo. Pode ser que venha perseguição, dificuldades das mais diversas, como no caso da igreja primitiva, como no caso de Paulo ter sido levado a Roma preso, mas ainda assim não lhe foi impedido pregar o Evangelho. E diz o texto: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós possamos orar de forma correta, agradecendo a Deus a oportunidade que temos de trabalhar e pedindo a Ele forças para continuar, mesmo diante de dificuldades. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos agora?
Senhor nosso Deus, ensina-nos a orar corretamente. Ensina-nos a comportarmos-nos, ó Deus, como devemos nos comportar. Estamos aqui apenas na condição de servos. Nós nada somos, além de mensageiros da Tua mensagem. Dá-nos forças para que possamos fazer o que nos compete fazer. Dá-nos condições de superar eventuais dificuldades que venhamos a enfrentar. Que o pessoal lá da igreja primitiva nos sirva de exemplo. Que nós possamos entender que, confiando em Ti, nada poderá impedir a nossa missão. Em nome de Jesus. Amém.